combinar o seguinte. Como a prova de lógica é uma prova grande, ela é bem grande, e nós ainda não demos conta de todo o material necessário para a prova, a nota da G1, a primeira nota, vai ser realizada a partir desses trabalhos que vocês têm feito. Tá bom? Os trabalhos que eu tenho pedido para vocês. Eu vou ver quem fez, se entregou no prazo, está bem feito. Vou dar nota. A G2, aí sim vai ser a prova com a matéria toda. Porque esses conteúdos se ligam todos, né? Então, partir o conteúdo não vale a pena. Entendido, Boak? Então, até a semana passada nós vimos o quadro de verdade, a tabela verdade. Hoje entramos em silogismo. Tá bom? Então, vamos lá. Silogismo, ou raciocínio, argumento, é o desenvolvimento dos juízos. Se o juízo é o relacionamento de dois conceitos por uma cópula, o raciocínio, silogismo ou argumento é o relacionamento de três juízos ligados por meio de um termo médio. Tá? Repito, se o juízo se define pela relação de dois conceitos por meio de uma cópula, o argumento, silogismo ou raciocínio se define pela relação de três juízos. E o link entre esses juízos é o chamado termo médio. Claro? Pode repetir de novo, Robson? Posso. O juízo, por definição, é a afirmação e negação que relaciona dois conceitos por meio de cópula, por meio de verbo. Então, você tem os conceitos, e quando eles se relacionam, se unem ou se separam, quer dizer, eles têm algum tipo de ligação negativa ou afirmativa pelo verbo, você tem um juízo. Agora, quando você tem três juízos, então, dois conceitos podem gerar um juízo. Quando você tem três juízos que eles se relacionam de certa forma, a gente vai ver qual é a forma aqui, você tem um silogismo, ou raciocínio, ou argumento. Se tem três juízos, se tem um raciocínio ou um argumento. Exatamente, ou o silogismo, também é outro nome. A gente vai preferir chamar de silogismo porque há vários tipos de silogismo. Tá? Mas Thiago, eles têm que estar relacionados de certa forma, não é qualquer tipo de juízo, não. Tipo, o homem é branco, a Terra é retangular, portanto, o Covid vai acabar. Não, esses três juízos não formam raciocínio, porque falta uma relação entre elas. Qual é a relação que tem que ter entre elas? O termo médio, que eu não expliquei ainda o que é. Tá? Tudo bem? Pessoal aí que está quietinho, tá claro? Beleza. Ótimo. Então, raciocínio, argumento ou silogismo é o ato intelectual formado por duas premissas e uma conclusão, cujo termo médio apresenta-se no antecedente, mas não no consequente. Tá? Pode repetir a definição, Robson? Raciocínio, silogismo ou argumento é a ação intelectual formada por duas premissas e uma conclusão, cujo termo médio encontra-se no antecedente e nunca no consequente.
Então, o silogismo tem duas partes. Ou, vou chamar de silogismo porque eu acho melhor, tá? O silogismo tem duas partes. Uma parte material e uma parte formal. Vamos estudar agora a parte formal. Desculpem. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa aqui, bom, na verdade aqui é um resumo da parte material e a formal, tá? Mas formalmente, conseguem ver? Formalmente, o silogismo é formado por o antecedente, que são as chamadas premissa maior e premissa menor, e o consequente, também chamada de conclusão. Antecedente, premissa maior e menor. Consequente, conclusão. O antecedente é formado sempre por três conceitos. Um conceito que se repete, que é chamado termo médio. Então, o termo, atenção, hein? O termo que se repete no antecedente é chamado termo médio. E por um termo, e por dois termos, na verdade, que são termo maior, tesão, e termo menor, tezinho. Sempre é assim. Tá? Isso é o silogismo formal, né, professor? Silogismo, não, esse aqui já é material. Esse é silogismo categórico, chama assim. Categórico, tá? Depois a gente vai ver por quê. Mas a gente vai dedicar mais tempo a esse silogismo, que é o mais comum. Tem o hipotético, tem outros, né? O polissilogismo. Esse é o silogismo categórico, tá? E aqui a parte formal, rapidinho, só para vocês entenderem, porque eu não acabei não falando. A parte formal é a divisão entre antecedente e consequente. E a parte material é essa parte que eu acabei de fazer aqui, né? Os elementos que compõem, né? Termo médio, termo maior, termo menor, tá? Essa é a parte material. Tudo bem? Robson, Pois não, irmão. no caso, a parte formal significa a divisão entre antecedente e consequente? Exatamente, exatamente. Essa é a parte formal. material são a divisão dos são termos. os termos dentro do silogismo, porque esses termos podem mudar lugar. E aí muda um pouco a regra, tá? Eu posso falar assim, todo homem é mortal, todo homem tem corpo. Veja, mudou. O M não está mais no predicado, está no sujeito. Isso tem consequências no silogismo, tá? A gente vai ver isso aqui já, durante muito tempo, na verdade. Tá bom? Combinado? Bom dia, Robson. Bom dia. Quem está falando? Daniel, Oi, Daniel, tudo bem? Diga. eu não consegui pegar o T, tanto o T maior, o T menor, não consegui entender muito bem. Então, T maior chamado Tzinho, que é tesão, quer dizer, o termo maior. E o Tzinho chamado termo menor. O termo maior é sempre o predicado no antecedente. E o termo menor é sempre o sujeito no antecedente.
É o que tem mais extensão. O que tem mais extensão é o termo maior. É o termo menor, perdão. O que tem menos extensão é o termo maior. Ah, Robson, eu não sei o que é extensão e compreensão. Você sabe, sim. Nós fizemos 150 exercícios sobre extensão e compreensão, para entender isso. Não é isso? Não é isso, irmã? Você lembra, irmã, disso? Nunca mais vai esquecer, né? Me perdoe, irmã, você não merece isso, não. Mas eles merecem, eles merecem. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Bom, vamos lá. Então, esse é o ponto. O termo médio tem extensão. Aliás, anotem aí, antes disso. No silogismo, o predicado de uma afirmação é sempre particular. E o predicado de uma negação é sempre universal. Entenda? Particular e universal é no campo da extensão, é óbvio, né? Tem extensão maior. Isso vai ser importante quando nós tivermos que aplicar as regras do silogismo. Pode repetir, Robson? Numa proposição, o predicado de uma afirmativa é sempre particular. E o predicado de uma negativa é sempre universal. Tem sempre maior extensão. Tudo bem? Daniel, tudo bem, Daniel? Você que gosta de ir a fundo nas coisas? Bom, eu confesso que eu estava copiando na hora que o senhor repetiu, não sei se o senhor se enganou. Então, a afirmação no predicado é sempre particular e a negação no predicado é sempre universal, é isso? Isso. Mas você entende por quê? Ainda não. É porque você gosta de perguntar, né? Então, é bom me perguntar. Eu gosto muito de perguntar. Se eu consigo fazer aqui, não sei se consigo fazer. Acho que eu consigo. Quando eu digo que o homem é mortal, eu estou dizendo que... Cadê? Dentre as coisas que são mortais, né? Dentre as coisas mortais, o homem é uma delas. Tudo bem? E tem outras propriedades do homem. Por isso que eu botei aqui, né, uma interseção aqui. Que dentre as coisas que o homem é mortal, mas ele tem outras coisas. Tudo bem, pessoal? É compreensível o que eu estou dizendo? Beleza? Então, fica claro que o conceito de mortalidade não se relaciona do homem de forma absoluta, universal. Por quê? Porque há outros elementos, outros entes que são mortais, como... Ai, desculpem. Como o elefante, também é mortal. A girafa também é mortal. Beleza? Tá claro isso, irmã? Tá claro, Tiago? Olha, quando eu falo que o homem não é anjo, negativa, não é isso? Então, os conceitos se relacionam de forma absoluta. O homem, que é sujeito, não é. O anjo nega-se absolutamente. Então, é universal. Não tem relação entre o sujeito e o predicado, entre o homem e o anjo. Entendeu? Porque que o predicado de uma negativa é sempre universal e o predicado de uma afirmativa não é nunca universal? Daniel. Olha, Robson, eu consegui entender o exemplo, mas, assim, não ficou muito claro, assim, por exemplo, com outras frases e tudo mais. Por exemplo, dê um exemplo para eu entender.
Que outras frases você não consegue entender? Não, eu quis dizer assim, eu entendi a relação que é absoluto, né? O anjo se nega, então, né? Bom, assim, o que é negativo é diferente do que é positivo, certo? Então, é absoluto. É isso? Sim, porque eu estou dizendo que os conceitos, as propriedades não se relacionam. Se for uma afirmação verdadeira, claro, né? Quando eu afirmo o homem é destro, ou não serve, porque todo homem tem corpo, todo homem tem corpo. Essa afirmação, a corporeidade é aplicada ao homem de forma relativa, não é absoluta. Porque há outros elementos que também têm corpo. O conceito de corporeidade, não falo que o homem não existe homem que não tem corpo, não é isso? Falando que o conceito de corpo aplicado nesse juízo tem valor particular, porque há outros elementos que têm corpo além do homem. Ó, quando eu falo que o homem não tem... Oi? Não, agora eu consegui entender melhor. Ah, beleza. Então é importante entender Robson, para você avançar na matéria. Pois não. eu fiquei com uma dúvida naquele desenho de conjunto que o senhor fez, Hum, que tinha o conjunto dos mortais e o conjunto uhum, do homem. uhum. A frase era que todo homem é mortal, Sim. mas no desenho tinha uma parte do conjunto de homem que estava fora do conjunto de mortal. Uhum. Mas se todo homem é mortal, a bolinha do homem não tinha que estar toda dentro do mortal? Tinha, foi um erro meu. Ah, tá bem, tá certo. Para isso valer, para esse tipo de afirmação valer, para esse tipo de juízo valer, ele tem que ser essencial. Tem que ser algo que seja essencial no homem, do tipo mortalidade, corporeidade, inteligência. Se for algo relativo, por exemplo, todo homem é destro, não vai funcionar. Embora o caráter de destro continue sendo particular, você não vê com clareza, porque há homens que não são destros. Então, fica mais difícil ver aplicado o conceito. Mas a regra vale também. O caráter de destridade, se usar o lado direito do corpo, ainda é particular nessa frase, todo homem é destro. Ou melhor dizendo, posso até ser, algum homem é destro, né, porque isso é verdadeiro. O predicado de afirmativa é particular. Tá? Beleza, pessoal? Certo. Mas que nem Robson, o senhor fala, todo homem é mortal, é uma afirmativa, Uhum. mas ela é universal, não é? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês falem, entendam. A afirmação, todo homem é mortal, o juízo é do tipo A, não é isso? Todo homem é mortal. Tudo bem, irmã? A. Então é universal. O juízo. Agora, dentro do juízo, os elementos se relacionam. Veja, o homem é sujeito, mortal é predicado e o é o verbo. Nessa relação, dentro do sujeito, o predicado é particular. E o sujeito é universal. Então, uma coisa é o juízo perdão, a classificação do juízo, que é um tipo A. Mas dentro do juízo há as funções, os conceitos. O conceito do sujeito ele é universal. E nesse caso, porque é uma afirmação, o predicado é particular. Isso tem importância quando nós aplicarmos as regras do silogismo categórico. Tá? Tudo bem? Perguntas? Robson, Oi. então, é só uma pergunta, acho que é mais assim, realmente de esclarecimento. É porque em alguns momentos tu usas a expressão conceito, né? E outras o sujeito ou predicado. Tu comentaste mais cedo a questão da definição de juízo, né? Quando se une dois conceitos por meio de uma cópula. Ok, dois conceitos por meio de cópula. Só que tem alguma diferença quando a gente usa a expressão conceito e quando a gente usa a expressão sujeito ou predicado? Não tem diferença. Não tem Por que diferença. eu estou te perguntando? Porque, assim, por exemplo, se eu pegar uma frase, por exemplo, todo homem é mortal, para mim fica muito claro, né? Conceito de homem e conceito de mortal, dois conceitos. Mas, por exemplo, se eu fosse falar o cachorro bonito é do homem rico,
eu tenho dentro do sujeito dois conceitos, né? De cachorro e de bonita. E no predicado teria também outros dois conceitos, né? Do homem e do rico. Aí, eu estou fazendo essa pergunta exatamente porque, por exemplo, se eu tivesse um sujeito, se eu tivesse numa frase, né? Uma frase como essa, a definição de dois conceitos por meio de cópula ficaria, acho que, inadequada, ou estou errado. Está errado. Porque, no fundo, aqui, o que você está dizendo que acha que é simples, não é simples. Você está chamando de simples homem mortal, mas não é simples. Você já viu isso? Que homem, dentro de homem tem animal, mamífero, vertebrado, racional. Quer dizer, dentro do conceito de homem tem vários conceitos que você reúne em homem. E é a mesma coisa por mortalidade. Você pode falar o cachorro bonito como um complexo que tem um conceito só, que você expressa como cachorro bonito. Mas você podia escrever, por exemplo, carioca. Carioca é um conceito simples? Não é. É animal, racional, brasileiro, nascido no Rio. Mas você dá um nome, carioca. Então, o que parece complexo é que a gente, às vezes, usa vários termos para explicitar um conceito. No caso que você deu aí, o cachorro que para você é bonito. Ou o homem que para você é rico. Entende? Mas tem a mesma função, a função de conceito, que você expressou, que a pessoa expressou por meio de 2, 3 termos. Mas é um conceito. Assim como carioca, embora é um termo só, diz respeito ao animal, racional, brasileiro, do Sudeste, nascido no Rio. Mas nós demos ao nome de carioca. É assim que todo conceito é assim. Foi Daniel que perguntou? Aqui não apareceu para mim. Não, Ricardo. Ricardo, entende, Ricardo? Isso acontece em toda afirmação que você faz. É que a gente não se dá conta disso. Quando eu chamo Ricardo, eu estou falando, eis aqui um animal que é diferente dos cachorros, porque ele é racional, um animal que não é feminino, é masculino, um animal que não é destro, é canhoto, ou ao contrário, um animal que é nascido no Brasil, não é nascido na Europa, um animal que é nascido no Nordeste, pelo jeito, na Bahia, e esse se chama Ricardo. Só que eu chamo só de Ricardo. É só por facilidade. Tá claro para você? Isso a gente esqueceu a parte do bonito inteiro. Também, faltou a parte do bonito. E modesto também. Faltou a parte do modesto também. Entendeu? E isso a gente fala, Ricardo. É uma questão, a linguagem é assim. No fundo, quando eu falo Ricardo, eu estou supondo um monte de coisas que eu resumo numa palavra. Mas você tem razão. Robson, mas e se eu fizesse assim? Todo homem carioca, destro, flamenguista é rico, de saúde, frágil economicamente, sei lá, o que mais? Imodesto. Ainda é um conceito? Porque você só colocou termos que vão tentando restringir e colocou uma cópula. O que distingue o conceito, o juízo, é a propriedade de ter uma cópula. Se tem mais de uma cópula, se tem mais de uma relação, aí não está certo. É claro que por questões de facilidade, não só de facilidade, não, de precisão, a gente diminui o quanto possível os termos. Mas às vezes não dá. Então você tem que fazer com uma locução verbal, ou então com um conjunto, uma locução nominal, para tentar juntar. A borboleta rara, a tartaruga em vias de extinção, é muito bonita. Bom, você teve que adequar para dizer qual tartaruga é aquela, mas é um conceito só. De respeito a um tipo de objeto, que você determina com essa limitação, em vias de extinção. Tá claro, Ricardo? Não, entendi sim. Então, porque são assim, independente de termos, né? A quantidade de termos, mas é um conceito só. Exatamente. Exatamente. Entendi. E se for o caso de, por exemplo, se for um sujeito composto, por exemplo, a mulher bonita e o homem feio são ricos, vamos supor. Continua sendo também um só conceito ou não? Não, aí não. Aí está claro que aí está suposto um outro tipo de juízo. Tá? Aqui a gente está falando perdão, juízo não. Silogismo categórico. O silogismo categórico não tem conjunções. Não tem conjunções. Nem e, nem mais, nem que, não tem. Então, se o homem bonito e a mulher, então já não é mais um silogismo, não é mais um juízo simples. Porque você está juntando aqui um aditivo. Não tá certo. Então, devia ser o homem bonito é o que você falou, o quê? O homem bonito e a mulher feia, o quê?
Ao contrário? São ricos, eu acho. Então, o homem bonito é rico, a mulher feia é rica, tem que dividir isso, entendeu? Você Perfeito, e aí você continua. Provavelmente, esse tipo de estrutura vai gerar um polissilogismo. O que é um polissilogismo? Já que você perguntou, Ricardo. É o silogismo que tem várias premissas, uma ligada à outra. Então, seria assim: todo homem é mortal, Pedro é homem, Pedro é mortal, o mortal é feio, Pedro é feio. Quer dizer, a conclusão de um silogismo liga-se como premissa do de baixo, e aí, assim sucessivamente. Daí o nome polissilogismo. São vários silogismos, um ligado ao outro. Tá? Então, seria assim: o homem rico é feio, o homem rico é feio, a mulher bonita a mulher bonita é... O homem feio é rico, a mulher bonita é rica, o que é estranho fazer isso, então, porque parece que o homem bonito é a mulher feia, né? Mas a gente ia ter que criar um silogismo ligando uma coisa à outra. Tá? Ficou claro, Ricardo? Ficou sim, muito obrigado. Por nada. Robson, Pois não. deixa a irmã Viviane falar. Em relação a essa questão do predicado, a afirmação ser particular e na negação ser universal, você deu o exemplo, mas eu ainda não consegui entender, não consigo aplicar ainda. Tá. Você fala em relação o homem é mortal, no caso, mortal é particular. No caso, em relação ao homem, porque é um conceito de corporalidade que também pode pertencer a outras realidades. Exatamente, por esse motivo. Mas em relação a anjo, por que ele é universal, pensando no homem? Eu não consegui... É porque o homem nunca vai ser um anjo. Porque a propriedade de ser angélico nunca caberá ao homem. A propriedade de ser mortal cabe ao homem, mas cabe também aos outros animais. Então, em relação ao homem, o conceito é particular. Nessa afirmação. Em relação ao homem, o conceito de anjo angélico não é universal, não cabe nunca ao homem. Bom, deixa eu voltar então, que eu acho que não focar uma coisa. Uma é a determinação do juízo. Então, o juízo ele pode ser A, E, I, O. Só isso. Então, o juízo, todo homem mortal, é um juízo universal afirmativo, do tipo A. Ponto. Mas eu afirmo isso orientando-me ao juízo. Dentro do juízo, os conceitos se relacionam, os termos se relacionam. E dentro desse juízo, do tipo A, o predicado é sempre particular com relação ao sujeito. Porque numa afirmativa, o predicado relaciona-se sempre menos extensamente com relação àquele sujeito. Então, embora a proposição do tipo A seja universal, o seu predicado dentro do sujeito tem função particular. Isso, e repito, vocês têm que confiar em mim nesse momento, irmã. Daqui a um pouquinho... Nesse caso, eu acho que eu entendi, Robson. No caso de mortal, ter uma extensão maior, porque vai englobar outras coisas, mas aqui, quando eu falo do homem, ele se torna particular. Exatamente, em relação com o homem de forma particular. Uhum. A questão da angélico. Quando eu falo que o homem não possui caráter angélico, eu estou dizendo que a propriedade de ser angélico não se relaciona do homem de forma nenhuma. Então, a negação é absoluta. Então, ele funciona de forma universal com relação ao homem. Porque o homem nunca, em termo algum, relacionará com o caráter angélico. Então, ele se nega totalmente. E aí, aí dentro da afirmação, o predicado de uma negativa relaciona-se com o seu sujeito de forma universal, negando-se totalmente. No caso, seria, então, porque em relação a anjo, eu não posso fazer a mesma dimensão de mortal. Não pode. Uma dimensão maior e uma menor. Em anjo, eu não posso fazer isso. Não pode. Esse é o fato de ser universal. Exatamente. Quanto à mortalidade, nós falamos assim, o homem possui caráter mortal. Mas não existe só o homem que é mortal. Existe a vaca, o antílope, a rolinha. Então, a mortalidade para o homem não se relaciona de forma absoluta, porque há outros que também são mortais. No caso do angélico, não. Porque o homem nunca, em tempo algum,
terá propriedades angélicas. Então, relaciona de forma negativa, mas absolutamente negativa. Não apropria-se de forma alguma o homem dessa propriedade, desse caráter. Então, nega-se totalmente. Entendeu? Mas isso é dentro da afirmação, tá? Ainda continua sendo uma A. Uma universal total. Tá bom? Então, Robson, dentro do silogismo, pelo fato de estar fazendo a ligação do sujeito com o predicado dentro de um raciocínio, ele é particular, a afirmação. O predicado. O predicado é O particular. predicado é particular. Por isso, quando você fala afirmação, você fala a afirmação toda. A afirmação toda é uma universal afirmativa. Mas dentro dessa proposição, há funções lógicas. O sujeito tem uma função lógica na afirmação. O predicado tem uma função lógica na afirmação. Tá? Explica bem, cara, senão... Não ficou claro, pessoal? Ficou. É porque isso não é fácil de entender mesmo, não. Quer dizer, isso até não é tão difícil. Daqui a pouco vai ficar pior. Bom. Oi. Quem está me chamando? Bom, então vou voltar. Bom, os silogismos categóricos podem ser organizados segundo a ordem... Cadê? A ordem do termo médio no antecedente. Tá? Então, são 4 tipos de silogismo, ou 4 tipos de figura do silogismo categórico. 4 tipos de figura. E essas figuras vão se relacionar segundo a ordem do conceito do termo médio no antecedente. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o resuminho, que é mais fácil. Vocês conseguem ver. Primeira figura. Primeira figura é aquela figura que o termo médio está primeiro no sujeito, na premissa maior, e depois no predicado. Tá? Todo homem é mortal. Pedro é homem. Pedro é mortal. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui rapidinho para vocês. Vou mostrar para vocês isso aqui rapidinho. Dá para ver? Dá para ver? Dá, né? Todo homem é mortal. Pedro é mortal. Pedro é homem, Pedro é mortal. Senhor Arthur Santana. Definição de termo médio, senhor Arthur Santana. É o termo que se repete Onde? nos antecedentes. Exato. Ou na premissa, tanto faz. Beleza. Então, qual é o termo médio aqui desse silogismo? Homem. Perfeito.
Homem é o termo médio. Arthur, sabendo que homem é o termo médio, qual figura é esse silogismo? Seria categórico? Não, esse é o tipo. Mas em que figura esse silogismo se encaixa? São 4 figuras. Qual figura? Primeira figura, seu Arthur, aqui. Primeira figura. Uhum. Por quê? Porque o termo médio está no sujeito, na premissa maior, e no predicado, na premissa menor. Então, a gente fala que ele é... a gente fala, concretamente, que ele é um silogismo supré. Porque é sujeito no predicado, sujeito na premissa maior e predicado na premissa menor. Tá bem? Então, o silogismo da categoria da primeira figura é aquele silogismo que o termo médio é sujeito no predicado, na premissa maior e predicado na premissa menor. Tá? Próxima. Tem que achar esse monte de coisa que eu fiz um dia. Aqui está, segunda figura. Segunda figura, pré-pré. O que significa isso, Tiago? O que significa um silogismo categórico de segunda figura? Pré-pré. Você já sabe agora. Que aparece no predicado nas duas antecedentes. Ele cumprirá toda a minha Exatamente. É aquela figura que o termo médio aparece nos antecedentes, no predicado. Senhor Tiago, não, senhor Tiago não. Senhor Daniel, senhor Ricardo Pessoa. Crie para mim um silogismo da segunda figura, categórico. Vamos, senhor Ricardo. Calma aí, me dá um minuto que eu sou lento. Pré-pré. Sei lá, todo paraense é paysandu. Ricardo é paysandu. Sei lá. Sei lá. Mas não tá fazendo muito... Não é isso? É isso aí. Devia ser isso, né? O silogismo é lógico. Devia ser isso. Não é isso? Devia ser isso. Olha, termo médio está onde? Tá no paysandu. Exatamente, ó. Pré-pré, ó. Pré. Exatamente. Tem uma regra. Ó, eu vou adiantar aqui, vou dar um spoiler, tá? Por Ricardo ficar mais. Porque o Ricardo é desse tipo que estuda de madrugada. É o cara que não dorme sem resolver o problema dele, essas coisas. Tá? Bom, para onde parece, né? Não sei se é. Que nada, durmo bem pra caramba. Então é um 7-1. Tem uma regra no silogismo, são 8 regras que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Daqui a umas 2 ou 3 aulas. 8 regras. Tem uma regra que diz o seguinte: os termos maior e menor não podem ir para a conclusão com mais extensão do que tem no... Não, perdão, é outra afirmação. É assim. O termo médio tem que ser pelo menos uma vez universal para que faça sentido o silogismo.
sem essa regra, o silogismo é falso, é incorreto, tá? A regra diz o seguinte, Arthur, atenção. O termo médio precisa ser ao menos uma vez universal, uma vez, para que o silogismo seja correto, logicamente falando. Pergunta. Não é para o seu Arthur, nem para o seu Tiago, nem para a irmã. Lógico, a irmã tem tudo. Para o seu Daniel. Seu Daniel, qual a extensão de Paysandu? Nesse silogismo que o Ricardo fez. O termo Paysandu, ou o conceito Paysandu, está nas premissas com qual extensão? Particular? Por quê? Porque nem todo homem é Paysandu? Não, não diga uma coisa dessa. Que eu te dou uma coça, seu Daniel. Paysandu tem extensão particular, porque, apesar de eu falar 20 minutos que o predicado afirmativa é particular, o senhor não atentou para isso. Paysandu é particular porque ele é predicado de uma afirmativa. Certo? Certo. É por esse motivo que Paysandu aqui tem função particular. Por quê? Porque Paysandu, na premissa maior, é predicado de todo paraense, e na premissa menor é predicado de Ricardo. Então, todo predicado, todo conceito com função predicativa tem função particular. Tudo bem? Pessoal, Gabriel Chagas, tudo bem? Pode repetir, Robson? O quê? Você quer que eu repita? O que eu falei há meia hora? Estou falando que é meia hora, é isso? Toda afirmativa, todo predicado de afirmativa. Repito, Tiago. Todo predicado de afirmativa tem função particular, tem extensão particular. Estou repetindo o que eu já falei há meia hora. Tudo bem? Tiago, estou falando com você. Tudo bem? Sim, Robson. Agora que vem a novidade. Que eu parei por causa da novidade. Agora vem a novidade. A novidade é, que vocês não sabiam, para que um silogismo tenha um valor, uma função válida, o termo médio tem que ser pelo menos uma vez universal. Diga-me, Paysandu tem função universal alguma vez nesse silogismo? Agora Aliás, ao ficou claro, contrário. não. Paysandu é termo médio? Bom, segundo a ordem que o senhor deu aqui, que ele tem que seguir, não. Como assim, Tiago? Quem foi, Daniel? Como assim, Daniel? Eu que disse? Tá. Se o senhor está falando, é assim, Daniel? Não. É porque o termo médio ele tem que ser pelo menos uma vez universal, Não, né? o termo médio é aquele que se repete na premissa. Não é isso? Isso. Isso. Então, Paysandu é termo médio? Perguntei isso. Meu Deus, Paysandu é termo médio? Sim. Claro. Se o termo médio é o que se repete na premissa, na antecedente. E Paysandu está repetindo aqui, então o termo médio, Paysandu é o termo médio. Aí a novidade, que eu não provei, mas eu estou adiantando, é spoiler. A gente sabe que para um silogismo valer quer dizer, são 8 regras. Uma regra, uma das 8 é que o termo médio tem a função universal pelo menos uma vez. E aí a pergunta vem. Nesse silogismo que o Ricardo pensou, o termo médio, que é Paysandu, nós vimos que é Paysandu, porque é o que se repete no antecedente, ele tem função universal ao menos uma vez? Senhores, me ajudem. Não tem. Não, então o silogismo é inválido. Por isso que o Ricardo falou, pô, tá estranho porque tá errado. Tá certo? Tá claro? Robson. Perfeito. Então, seria, se eu fosse reconstruir, então eu colocaria todo Paysandu é paraense, Ricardo é Paysandu, Ricardo é paraense. Para você resolver isso aí, tem que dar uma reboladinha. Mas pode ser essa, pode ser uma saída pode ser essa. Ou pode ser o seguinte:
todo paraense, ou nenhum paraense é Paysandu. Por quê? Ricardo, isso resolveria o problema? Parte do problema, né? Por quê? Porque o predicado na negação é sempre universal. Pronto. E aí o Paysandu deixa de ser uma vez, pelo menos, universal. Esse problema se resolve. Pode ser que haja outros, né? São 8 regras, não são uma só. Não é uma só. Mas essa regra já estava suposta. E aí, claro, ia ter consequência na conclusão, né? Mas é uma solução. Ou então inverter, né? O Paysandu é time do Pará. Ricardo é Paysandu. Ricardo é do Pará. Entendeu? Aí tem que ser criativo para mudar. Tá? Sempre respeitando as 8 regras. Não basta uma, não. Alguém pediu a palavra? Eu ouvi aqui um barulho. Não? Posso apagar, então? Vamos lá. Terceira figura. Ai, meu Deus. Não está indo. Ah, porque está fechado. Mazia desgraçada. Vocês conseguem ver a terceira figura aí? Tá vendo? Não, né? Não. É. Tem que sair. Terceira figura. A terceira figura é aquela cujo termo médio localiza-se primeiro no sujeito, no antecedente, no premissa maior, e depois também no sujeito. Tá? Então, é uma chamada sussu, né? Então, é assim que, se você pega aí um manual de lógica, qualquer manual antigo, né, velho, você vai achar. Primeira figura, supré. Segunda figura, pré-pré. Terceira figura, sussu. Tá? Sujeito, sujeito. Gabriel Chagas, muito quietinho aí, vamos trabalhar. Silogismo categórico da terceira figura, por favor. Crie. Tenha pressa não, faça o seu tempo, Gabriel Chagas. Beleza. Tá difícil de pensar aqui alguma coisa. Tá difícil de pensar. Tá difícil de pensar, não. Oi. Fala a sua vida que é mais fácil. É que eu tô com uma ideia na cabeça aqui e com essa ideia eu acho que eu não consigo fazer. Fala aí, como é que é? Eu pensei na virtude, eu falo, virtude é boa. Toda virtude é boa. é benéfica. Benéfica. Tá. Vai. Tem que ser sussu, não é isso? Virtude, sim, toda virtude. Aí que não foi, porque eu não consigo pensar em outra coisa para colocar aí nesse lugar. Toda virtude e comparar e dar Toda virtude é custosa, é exigente. Todo exigente é benéfico. É claro que eu estou seguindo aqui... Ai, meu Deus. É claro que eu estou seguindo aqui a provocação de vocês, né? Eu já sei que ele está errado, mas só para... Né? Termo médio está aqui, ó. Sussu. Beleza. Sussu. Tá certo. Mas não basta ser... a pergunta agora. Gabriel Chagas. O termo médio é universal a menos uma vez nesse silogismo? Não. Não. Por que não? Porque
Então, justamente por isso, porque esse negócio que eu pensei da virtude restringe para ela ter uma característica só, muito particular. Não, senhor. Eu perguntei se o termo virtude, nessa afirmação que você fez, tem função universal. Tem ou não tem? Não. Não por quê? Então, para mim é porque se eu digo que toda virtude é Não é por isso. benéfica, Não é por isso, não. Tem uma regra. então A eu não regra sei. eu falei aqui há 40 minutos já. Predicado de afirmativa, particular. Sujeito logo, sujeito é universal. Ora, virtude é predicado na frase? Não. Então, ele é universal. Então, atende à regra. O termo médio pelo menos uma vez. Nesse caso, está 2 vezes universal. Porque ele é sujeito de uma afirmativa. Só seria o Gabriel Chagas particular se ele fosse predicado da afirmativa. Aí não é predicado, é sujeito, então ele é universal 2 vezes. Entenda? O silogismo é tipo A, não é isso? Universal afirmativa, não é isso? Rapidinho aqui. Alex dos Santos, está vivo? Sim, professor. Diga-me, Alex dos Santos. Essa afirmação aqui, toda virtude é benéfica. Qual é a caracterização dela no quadro das proposições? A, E, I ou O? Nossa, tinha que consultar agora, mas... Ah, não acredito. Não É, acredito. eu não memorizei, mas está anotado. O problema é que tá Então, puxado, enfim. Mas acredito que seja no... Não tem U, não. Não tem U, Não, não. seja no A, no A. Ah, tá. É uma afirmativa universal, não? Isso. A. É uma A. Isso. Não é isso, Gabriel Sagas? Afirmativa universal. A. O silogismo é uma A. Agora, dentro do silogismo, qual é a função no silogismo? A virtude tem função particular, é universal. Desculpa, gente, isso aqui me mata. A virtude tem função universal e benéfico tem função particular. Gabriel Chagas. Faça seu comandante feliz, Gabriel Chagas. Por que benéfico é particular nessa afirmação? Embora seja uma afirmação do tipo A. A função lógica do conceito de benéfico é particular. Por que, Gabriel Chagas? Me faça feliz. Faça seu comandante feliz, desgraçado. Porque aí é particular? Muito desgraça, miserável, miséria. Porque é uma afirmação predicada afirmativa, rapaz. Isso. Então, tá? Lembrem sempre disso. Isso tem mas toda hora. Não, pode falar, professor. Toda hora que você for analisar, rapidinho, toda hora que você for analisar um silogismo, são 8 regras. Você tem que estar isso na cabeça, porque você tem tempo para terminar a prova. E para entender as coisas também. Você não tem lá na cabeça, não. Predicado de afirmativa é particular. E você vai passando por regras, vai passando as 8 regras. Fala. Porque quando eu formulei essa coisa da virtude, eu só pensei na primeira afirmação, que toda virtude é benéfica. Aí depois o resto, eu não estava pensando, eu estava com isso na cabeça e estava tentando fazer com isso. Então, aí para mim agora tá, tipo, essa frase aí que o senhor fez, por exemplo, toda virtude é benéfica, toda virtude é exigente. Aí eu acho que o erro, né, que está no todo exigente é benéfico. Certamente, não faz sentido. Certamente tá errado, mas eu não vou dizer para você qual é a solução agora, porque são outras regras, lembra, são 8. São outras regras que aqui estão infligidas. Eu sei porque eu estudo isso há muito tempo, mas tem aqui uma regra que está infligida que faz com que a conclusão seja francamente falsa. Há coisas exigentes que não são benéficas, né? Mas aí, logicamente, tem que sustentar. Não, você não pode falar assim, porque eu acho que tem coisas. Não, tem um motivo para isso acontecer. E isso que a gente está aprendendo aqui. Qual é a regra? A regra aqui. Para que uma conclusão faça sentido logicamente, os termos maior e menor não podem ir para a conclusão com mais extensão do que tinha no predicado. E nesse caso concreto, o exigente, que é
particular na premissa, certo? Está na conclusão como universal. Então não pode. Sim. Professor, Ô, Robson, Pois não. vai, Cafa, fala aí. Eu já até sei que você vai falar. não. A minha pergunta é a seguinte, porque eu não conseguiria formar a correção desse silogismo com a parte da virtude, eu não consegui pensar nisso, mas eu acho que, assim, se a gente fosse montar de outra forma, né, talvez poderia ser algo do tipo, vamos pensar, todo homem é mortal. Aí, algum homem é médico. Logo, algum médico é mortal? Uma coisa nesse sentido? Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil para nós. Vai aqui do lado, tá bom? Todo homem é mortal, é isso que você falou, Daniel? Já, Gabriel? Isso. Algum médico. Algum homem é médico. Algum homem é médico. Algum quê? Algum médico é mortal. Vamos lá. Só para a título de exercício, tá? Uhum. Tá ruim aqui. Tá aqui embaixo. Termo médio, Zé Gabriel. Cadê? Homem, Beleza. Por quê? porque o termo que se repete. Perfeito. No antecedente. Termo médio é alguma vez universal? Sim, Onde? na primeira. Exatamente. Tá certo? E na primeira. Não, tá certo. Quer dizer, o silogismo tá certo. Ah, tá. Não tá errado, não. Tá certo. Nenhuma regra foi infringida. Ah, tá. Nenhuma das 8 está certíssima. Porque, olha, só tem uma regra que eu acabei de falar. Os termos maior e menor não podem ir para a conclusão com mais extensão do que tem na premissa. Ora, qual é a extensão de médico na premissa? Particular, né? Particular. E ele vai para cá, ó, como particular, algum médico. Então ele respeitou. Se você botar todo médico mortal, aí você infringe um erro, infringe uma regra, que afirma, é estender médico para... Tá ruim aqui. Médico para universal. Ele não pode, ó, porque tem a regra é nenhum termo maior, nenhum termo maior, nenhum termo menor, né? Lembra? O termo maior é esse aqui. O termo maior é aquele que tem mais tensão na premissa. Termo maior, tesão, e o Tzinho, aqui embaixo. E o Tzinho. Eita. Não deixa botar... Ah, deixou. Termo menor. A regra é, nem o termo maior, nem o termo menor podem ir para a conclusão com maior extensão do que a gente tinha na premissa. Ora, extensão aqui, imortal é particular, certo? Gabriel. Se o mortal seria particular? É. Sim, acho que E sim. médico também. Sim. Então, eles não podem ir para a conclusão como universal, senão vai infringir essa regra, a regra que afirma que os termos maior e menor não podem ir para a conclusão com mais extensão do que tem na premissa. Então, quando você colocar todo médico é mortal, que parece que é lógico, infringe uma regra. Então, não pode ir assim. O certo é colocar algum médico é mortal. Pronto. Beleza? Essa é para o silogismo sussu. Tá? Aqui, ó, terceira figura. Sujeito. Aí você perguntou, Robson, mas eu não sei consertar essa aqui. É fácil consertar essa aqui. É que a gente não tá habituado a fazer isso. Mas é como você fez aqui. Você não botou algum aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa aqui. Se botar algum. Algo exigente é benéfico. E resolve o problema aqui no texto do Gabriel Chaves. Algo exigente é benéfico. E acabou. Aí você respeita a extensão. Veja, qual é o erro aqui do silogismo do nosso amigo Gabriel? Exigente é particular, certo? Certo, Gabriel? E aqui, ó, ele está universal ao todo aqui, ó. Esse é o erro. Exigente foi para a conclusão com maior extensão do que tinha
na premissa. É um erro lógico clássico, não pode cometer. Beleza, pessoal? Vamos terminar rapidinho a quarta figura, porque senão o nosso tempo estoura. Ô, Já tem Robson, outra aula para dar ainda. Oi, rapidinho. fale. No caso desse último exemplo, aí, quer dizer, do exemplo do Gabriel, lá do exigente e do benéfico, a gente usou os predicados para ficar no final lá do silogismo. Não teve nenhuma expressão que tenha sido sujeito antes. Nenhum problema. É possível também? Nenhum Não tem problema. problema. Nenhum problema. Porque Entendi. o termo médio nunca vai para a conclusão. Nunca. Senão ele não faz a ponte entre os três silogismos. Ele tem que fazer a ponte e ficar fora. Então, ele tem que ficar sempre fora. Então, num silogismo em que o termo médio é o sujeito, sempre sujeito, sussu, então sempre o predicado vai para a conclusão. Os dois. Entendi. Mas essa regra em qualquer termo médio nunca vai aparecer em nenhuma das figuras. Nunca. Na Não, conclusão. nenhuma conclusão. Nunca, nenhuma conclusão o termo médio vai aparecer. Se aparece, está errado. Erro clássico. Erro grosso, né? Grosseiro. Tá? Quarta figura, pressu. Predicado no sujeito, na primeira premissa, e sujeito na segunda. Na verdade, a quarta figura é a primeira figura invertida, né? Então, alguns falam que nem a figura, mas a gente ensina porque é assim que alguma bibliografia ensina. Tá? Quarta figura, portanto, é termo médio no predicado na primeira, termo médio no sujeito na segunda e só. Bom, vamos lá quem está aqui, quem não falou ainda, que está escondido aí. Quem é que eu posso chamar? Leonardo Barreto, Matheus Ribeiro, Christian Flávio, Arthur Santana já foi. Arthur Santana, você me indica, me dê um nome, Arthur Santana, para que eu chame. Vou criar Essa é caos. difícil. Deixa eu pensar aqui. Em Simão do Moro, hein? Em Simão do Moro. Chama o Lucas, chama o Lucas. Vai dar briga. Lucas. Tá bom, Lucas Oliveira. Vamos lá. Lucas Oliveira, um silogismo do tipo da quarta figura, por favor. Só um minuto. Tem que ser rápido, nosso tempo está acabando. Complicado. Complicado nada. Pressu, vai. Termo médio no predicado na primeira frase. O sujeito na segunda. Começa pela primeira frase. Fala uma frase aí, depois a gente cria o resto. Ó, vou te dar dois conceitos, você é o único que você quiser, tá? Tá, o Leonardo? Tá, o Lucas? O conceito é seminarista e safado. Junta como você quiser. Vai. Pode ser algum seminarista é safado. Muito bom, viu? Como é que você sabe? Você sabe. Segunda. Lembra que é pressu. Ó, pressu significa o quê? Que o termo médio vai para o sujeito agora, não é isso? Então tem que ser uma coisa. Ó, é seminarista. Ou não é seminarista, como você quiser. Pode ser. Vai ficar controverso. Se eu botar todo safado não é seminarista. Vai ficar errado ou não? Vamos lá, rapidinho aqui. Todo safado não é seminarista. Beleza. Lucas, tá vivo, Lucas? Tô. Infelizmente. Lucas, qual a definição de termo médio? Termo que se repete no antecedente. Qual é o termo médio nessas duas frases que você começou a dizer aí? Seminarista. Jura? Não.
Perdão, tá errado mesmo, repetir os dois termos. Ah, 01. Desgraçado. Vai. Pode ser algum homem é seminarista? Boa, então, viu? Algum homem é seminarista. É uma supré? Perdão, é uma pressur? É, né? Aqui, ó. É. Predicado. Não. Não, perdão, tá errado. Pressur. Eu falei errado. Eu que falei errado. Desculpa, o Lucas, eu te levei ao erro sem querer. Pré-su. Então aqui é tudo safado ou algum safado. O erro foi meu. Eu te levei ao erro. Algum safado é ou não é. Vai. É homem, pode ser homem. Algum safado é homem. Beleza. Conclusão. Conclusão, Lucas? Na conclusão tem que repetir o termo. Agora eu me confundi aqui. Não pode repetir o termo médio, óbvio. Eu falei por quê. Seria algum seminarista é homem? No campo da figura está funcionando, tá bom? No campo da figura está funcionando aqui, ó. Pré-su, predicado na primeira, sujeito na segunda. É uma quarta figura? É, aqui, pré-su. Tem erro? Claro, tem um monte isso aqui, não tem só um não. Mas para nosso exercício tá bom, serve. Tá? A pergunta que eu faria para você, Lucas, porque a gente está falando isso aqui de uma forma já cansativa durante o tempo, é o seguinte. Aprendemos já, embora não tenha dado todas as regras, que uma regra é que o termo médio no antecedente tem que ser pelo menos uma vez universal. A pergunta que eu faço é, cadê o termo médio? Quem é o termo médio aí? Safado. Safado é alguma vez universal? Não. Por quê? Porque na primeira frase ele está o predicado afirmativo, que você tinha falado. E na segunda, tem aqui o algum determinando que é particular. Perfeito. Então essa regra que afirma que o termo médio, para que tenha um silogismo válido, seja menos uma vez universal, não foi cumprido, portanto, esse é tem mais, mas esse é um erro dessa afirmação. Tá? Se fosse todo nesse algum, já diminui esse erro, né? Porque todo safado é homem. Ah, sim. Se você quiser salvar isso aqui, aí você tem que transformar o safado em algum momento e tem que virar universal. Pode ser. Tanto botando, transformando rapidinho aqui. O Matheus Ribeiro está vivo? Senhor. Matheus Ribeiro, quanto à caracterização de cada um desses silogismos, A, E, I ou O, quais são eles, esses 3 silogismos aí? Por favor, me ajude. Não entendi, professor. Pergunta. Se eu te desse a tarefa de determinar se esses silogismos são do tipo A, E, I ou O, como você classificaria-os? Cada um deles aqui, desses 3 aqui. A primeira Não, não é não. Não. A primeira é a A. A segunda. E a terceira?
A não, né? A. A? É A. A. Mateus, né? É o Lucas está falando. Mateus. Mateus precisa estudar muito, hein? Tá tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Não tem nenhuma A, nenhuma A, nenhuma A aqui. É tudo I. Mateus, tudo I. Algum, né? Verdade. Afirmativa particular. Então não tem nenhuma A, nenhuma E, nenhuma... É tudo I. I. Você, por favor, tem que estudar, tá? Porque daqui a pouco a gente vai começar a usar isso. Como salva isso? Transformando pelo menos uma dessa I aqui em A. Então, essa aqui, que era I, tem que virar A. Gabriel Mendes, está vivo? Estou vivo aqui. Transforma essa I, algum safado é homem, numa A. Por favor. Todo safado é homem. Beleza. Salvou. Aí, veja, o termo, pelo menos essa regra, o termo médio, que era uma vez, que aqui é particular, quando você bota todo, deixa de ser I, vira A, não é isso? Vira A. E salvou o termo médio, vira um termo universal. Essa regra foi suposta, foi suprida. E aí tem que ver se basta isso, mas isso salvaria. Tá claro, pessoal? Tá difícil também? Não tá não, né? Tranquilo, né? Alex Santos. Tá tudo bem? Beleza. Perguntas? Oi, irmã. Estaria correto nessa quarta figura? Algum seminarista é inteligente, o inteligente é versátil, algum seminarista... Eu não ouvi, parou o seu áudio saiu cortado. Repete para mim. Algum seminarista é inteligente, o inteligente é versátil, algum seminarista é versátil. Bom, parece que está certo. Eu tenho que botar no papel porque eu tenho que aplicar as regras. Mas parece que está certo. Você botou algum inteligente é versátil, não foi? Isso. Algum seminarista é inteligente e no final algum seminarista é versátil. Repete para mim. Eu estou botando no papel aqui para eu ver. Vou abrir conversa, vou compartilhar com você, aí a gente faz junto. Todo inteligente é versátil. O outro é? Não. Algum seminarista é inteligente. Sim. O inteligente é versátil. Sim. E algum seminarista é versátil. Vou botar para a gente ver. Como é que eu faço aqui? Compartilhar screen. Não é isso que eu quero compartilhar, não. Quero fazer uma... Não dá. Então, eu vou lá. Vou botar lá. Só um segundo, irmã. Quero compartilhar com vocês para a gente fazer junto, tá? Pronto. Aqui está. É isso, irmã? No final é algum seminarista. Beleza, vamos lá. Termo médio. Inteligente, não é isso? É o que se repete, não é isso? Uhum. Bom, parece que está correto.
Nenhuma regra foi infringida aqui. Sim, tá correto. Aqui, ó. Vou fazer com vocês para vocês entenderem. Ó. Versátil particular. Versátil particular. Seminarista particular. Seminarista particular. Tem pelo menos uma universal. Tá aqui. Uma universal. Pelo menos uma afirmativa. Tem 2 afirmativas. Não tem negativa. O termo médio não se repete. As outras regras estão respeitadas. O silogismo está certo. Ainda podia, se fizesse assim, algo versátil é sinalista, também não estaria errado. Tá? Mas está certo aqui. Perfeito, irmão. Isso aí. Essa é uma 4ª figura. Pré-su. Beleza, pessoal? Robson, só mais uma pergunta. Tu disseste agora que é necessário ter pelo menos uma universal. Isso significa dizer que também é necessário ter uma particular ou ser 2 universais? Não. Quer dizer que no mínimo tem que ter uma universal. Mas podem ser todos universais. Bárbara, clássico. Todo homem é mortal, Pedro é homem, Pedro é mortal. Esse é clássico. Não pode ter uma II. Não pode ter 2 particulares. Eu não falei lá aquela hora que o rapaz fez, mas não pode ter um II. De uma II você não tira conclusão nenhuma. Não pode ter 2 negativos. Não pode. Vai dar errado. Entendeu? Tem que ter pelo menos uma afirmativa, pelo menos uma universal. O que não poderia, professor, seria, por exemplo, ter 2 universais com o termo médio no sujeito nas 2 vezes, né? Pode. Não, digo assim, por exemplo, que nem estava aquela, né? Assim, toda virtude é exigente, toda virtude é benéfica. Assim, pode. Aí não... Por que não pode? Mas aí não pode tirar... Não, pode sim, pode sim. Eu não entendi. Que nem aquela que estava antes. Fala aí de novo, que eu não entendi. Aquela que estava lá. Assim, toda virtude é benéfica. Sim. As 2 estão lá. Mas toda virtude Isso, aí toda virtude é exigente. Não tem nenhum erro até aqui. Tá tudo certinho. É uma sussurro, né? Isso. Mas aí a conclusão não poderia ser que todo benéfico é exigente. Mas não é por causa do termo médio, é por outro motivo. Isso, não. Tô falando que não poderia chegar na conclusão. Aí tem que mudar a conclusão. Tem que ser algo exigente. Isso. É a virtude. Ou alguma... Não, tem que ser isso. Algo exigente é a virtude. Por que tem que ser assim? Quem está perguntando, desculpa? Eu, Zé Gabriel. João Gabriel, vou dizer por quê. Porque aqui, ó, o predicado de exigente, o exigente aqui está com particular, predicado de afirmativa. Se você botar todo exigente, ele sai de particular para universal. E tem uma regra que afirma que os termos maior e menor não podem ir para a conclusão com mais extensão do que tem na premissa. Então, esse seria o erro que a gente comentaria, entendeu? É por isso que eu tomei nota aqui na segunda figura, mas eu queria perguntar ao senhor se ela se aplica a todas as 4 figuras, que é o termo médio, ele precisa ser ao menos uma vez universal. Isso é para as 4 figuras, é isso? Não só para 4 figuras, porque as figuras são um silogismo categórico. Para todo silogismo, o termo médio tem que ser uma vez universal. Senão você não consegue fazer o link das propriedades. Ok, obrigado. Por nada. Claro, pessoal. Hoje cansou um pouquinho, hein? Podemos terminar por hoje? Vou salvar lá a matéria ai, meu Deus, lá na internet, depois a gente compartilha lá, tá bom? Até mais. Salve, Mengão, hein? Até mais. Tem que aturar, hein? Hã? Isso. Hã? O que vem depois, Arthur Santana? O que vem depois de Octa? Eu tenho uma questão pro meu TCC. Depois do Octa vem o quê? Sei lá. NA. Sabe, Arthur! Tu sabe, Arthur! Tchau, pessoal. Até mais. Thiago, quanto foi o jogo do Corinthians ontem, Thiago? Perdeu de novo, Thiago? Deve ter perdido o Robson, eu nem vi, cara. Mirassol. O Corinthians está tomando o caminho do Vasco, tá virando time pequeno. Tá. Até mais. Valeu, professor. Ainda há esperança. A esperança é o que morre, né?